Vamos então resolver o conjunto de exercícios F25 sobre sucessões. Este conjunto de exercícios tem duas perguntas, cada uma delas com várias alíneas. Vamos começar então pela nossa primeira pergunta, concretamente na seguinte. Considera a sucessão cujo termo geral é o n é igual a menos n mais 1 sobre 2. Escreve os 5 primeiros termos da sucessão. Conhecendo o termo geral, para conhecermos um termo específico na sucessão, basta substituir o n pela ordem desse termo. Neste caso, pretendemos saber os termos desde 1 até 5. Substituímos sequencialmente o n por 1, 2 até 5. No primeiro caso temos menos 1 mais 1 sobre 2, dá menos 2 sobre 2, ou seja, menos 1. Atenção que este sinal afeta toda a fração. Porquê? Porque afeta o numerador e, afetando o numerador, afeta o sinal da fração. O 2 é menos 2 mais 1, portanto 2 mais 1 é 3, ou seja, menos 3 meios. Se for n igual a 3, fica 3 mais 1 sobre 2, fica menos 4 meios, ou seja, 4 dividido por 2 dá 2, menos 2. Se for n igual a 4, fica 4 mais 1 dá menos 5 sobre 2, ou seja, menos 5 meios. E se n for igual a 5, fica igual a menos 6 meios, ou seja, menos 3. Na linha 2, diz assim: constrói um gráfico cartesiano no teu caderno e representa os 5 primeiros termos da sucessão. Portanto, nós conhecemos os primeiros 5 termos, sabemos que para n igual a 1 o valor da função é menos 1, para n igual a 2 o valor da função é igual a menos 3 meios, para n igual a 3 é igual a menos 2, para n igual a 4 é igual a menos 5 meios e para n igual a 5 é igual a menos 3. Portanto, nós temos aqui um conjunto de 5 pares ordenados. Neste caso, 1 menos 1, 2 menos 3 meios, 3 menos 2, 4 menos 5 meios e 5 menos 3. É construirmos o gráfico cartesiano. No primeiro caso temos 1 dá menos 1. No segundo caso temos 2, n igual a 2 dá menos 3 meios, ou seja, 1,5, negativo, menos 1,5. N igual a 3 vamos ter menos 2, cá está, menos 2. N igual a 4 vamos ter menos 5 meios, ou seja, menos 2,5. E n igual a 5 vamos ter menos 3. A linha 3, algum termo da sucessão é positivo? Justifica a tua resposta. Ora bem, graficamente nós podemos ver que nenhum termo da sucessão é positivo. Então, os pontos estão todos abaixo do eixo x, portanto significa que são pontos negativos. Esta função é decrescente. Portanto, o valor máximo é igual a menos 1 e ela vai decrescendo, isto é, vai se afastando do eixo x. Portanto, é uma função decrescente. Algebricamente, podemos analisar do seguinte modo. Sabemos que o valor máximo da função é o primeiro termo. Para n igual a 1, o seu valor é igual a menos 1. A partir daqui, como a função é decrescente, o seu valor vai diminuindo. Algebricamente, podemos ver aqui. Temos uma fração que é igual a menos n mais 1 sobre 2. Se n é positivo, porque n é um número natural, n mais 1, se n é positivo, n mais 1 é também positivo. E n mais 1 sobre 2 também é positivo. Portanto, esta fração, a menos do sinal, é positiva. Portanto, o simétrico, que é o que nós temos aqui o sinal antes, o simétrico de um número positivo é sempre um número negativo. E como este número é crescente, em termos positivos, o seu simétrico passa a ser um número cada vez menor. Portanto, na sucessão não existem termos positivos. Aliás, podemos ver aqui a área no plano correspondente aos pontos da função. Portanto, os pontos estão localizados neste quarto quadrante, portanto, abaixo do valor menos 1. A linha 4 completa a frase: todos os termos da sucessão são inferiores ou iguais a um determinado valor. Graficamente podemos ver aqui. Portanto, todos os termos da sucessão são inferiores ou iguais a menos 1. Não é? Reparemos que os pontos estão abaixo deste valor de ordenada negativa menos 1. Algebricamente, podemos analisar do seguinte modo. Se nós temos o termo geral como menos n mais 1 sobre 2, já vimos que é uma função decrescente. Reparemos que, à medida que aumenta o n, a fração a menos do sinal é sempre positiva e é crescente. Quando nós introduzimos o sinal menos, isto é, o simétrico, podemos concluir então que o simétrico do número positivo crescente, a função a menos do sinal seria crescente,
é um número negativo cada vez menor, portanto inferior ao valor máximo. Qual é o valor máximo? O valor máximo é o valor correspondente ao primeiro termo, que é menos 1. Para n igual a 1, a sucessão ou função assume o valor de menos 1. Portanto, todos os termos da sucessão são inferiores ou iguais ao valor de menos 1. Vamos finalmente à última linha desta pergunta. Determina a expressão do produto da sucessão dada pela constante igual a 2. Portanto, no fundo, é multiplicarmos o termo geral menos n mais 1 sobre 2 por 2. Portanto, fica 2, podemos passar o sinal menos para o exterior, fica menos 2 que multiplica n mais 1 sobre 2. Simplifica-se este 2 com este 2, portanto fica menos n mais 1. Tendo em conta a regra da sequência de sinais, menos por mais dá menos e menos por mais dá menos. Isto é igual a menos n menos 1. Isto é, quando n é igual a 1, nós vamos ter menos 1 menos 1, ou seja, menos 2. Quando n é igual a 2, vamos ter menos 2 menos 1, ou seja, menos 3. E assim sucessivamente, vamos ter menos 4, menos 5, menos 6. Se repararmos, o gráfico desta nova sucessão é um gráfico exatamente igual a este, deslocado para baixo o dobro, isto é, o valor da nova sucessão é o dobro do valor dos termos correspondentes da sucessão anterior. Porquê? Porque nós estamos a multiplicar 2 por n mais 1 sobre 2. Portanto, sendo negativo, significa que o gráfico toma este aspecto. Vamos então à segunda pergunta. Os três primeiros termos das sucessões U índice n e V índice n são, respectivamente, 2, 4, 6 e 1, 2, 3. Portanto, admitindo que a lei de formação se mantém, escreve os dois termos seguintes de cada uma das sucessões. Portanto, temos aqui os termos das sucessões. No caso da sucessão U índice n, temos os primeiros três termos, 2, 4, 6. E na sucessão V índice n temos os primeiros três termos, 1, 2 e 3. Portanto, qual é a regularidade que nós vemos aqui na sucessão U índice n? Para passarmos de um termo ao termo seguinte, adicionamos duas unidades. 2 mais 2 dá 4, 4 mais 2 dá 6. Então, o termo 4 será 6 mais 2, 8. E o termo 5 será 8 mais 2, 10. Na sucessão V índice n, verificamos que o n é exatamente igual ao V índice n. Isto é, para n é igual a 1, nós temos V índice n igual a 1. N igual a 2, temos 2. N igual a 3 e assim por diante. Então, é somar uma unidade. Neste caso, 2 mais 3 dá 1. Aqui, 3 mais 1 dá 4 e 4 mais 1 dá 5. Isto é, a lei da formação ou regularidade destas duas sucessões são, respectivamente, termo anterior mais duas unidades e termo anterior mais uma unidade. Vamos à segunda pergunta. Escreve os termos gerais de cada uma das sucessões. Vamos escrever aqui as sucessões, a sucessão U índice n e a sucessão V índice n. E o que é que nós podemos verificar? Que a razão entre U índice n e n é constante. Isto é, multiplicando n por 2, nós vamos obter sempre o índice n. E no caso da V índice n, multiplicando n por 1, vamos obter sempre o V índice n. Isto é, existe uma razão constante entre o termo U índice n e o valor de n. E neste caso, a mesma coisa. Simplesmente a constante de proporcionalidade é diferente. No primeiro caso é igual a 2, no segundo caso é igual a 1. Portanto, estamos a falar de duas funções lineares. Isto é, funções cujo gráfico é uma reta e que passa pela origem dos eixos. Então, neste caso, a fórmula será o índice n é igual a 2n mais 0, ou seja, o índice n é igual a 2n. E naquele caso será v índice n igual a 1 vezes n mais 0, ou seja, v índice n igual a n. Terceira pergunta, escreve a expressão que define a sucessão de U índice n mais V índice n. Ora bem, se nós já sabemos que U índice n é igual a 2n e V índice n é igual a n, U índice n mais V índice n é só uma daquelas duas parcelas. Há de ser igual a 2n mais n, ou seja, igual a 3n. Portanto, este é o termo geral da sucessão soma U índice n mais V índice n. Finalmente, a linha 4. Diz o seguinte, o João Pedro referiu que 137 é a soma de dois termos da mesma ordem de sucessão, U índice n e V índice n. Concordas? O problema não está aqui a dizer é o seguinte, existe um termo da sucessão cujo valor é igual a 137. O que nós temos que verificar é se existe algum número natural que seja a ordem correspondente ao valor deste termo. Isto é, sabemos que o índice n mais V índice n, o termo geral da sucessão soma, é igual a 3n, que nós vimos na linha anterior. Nós sabemos que 3n tem que ser igual a 137. Isto é, vamos calcular o valor de n.
Portanto, n será igual a 137, 3 está a multiplicar no primeiro membro, passa a dividir para o segundo, fica então 137 sobre 3, dá-nos 45,666, isto é, não dá-nos um número natural. Portanto, se não existe nenhum número natural, então significa que 137 não é termo desta sucessão. Isto é, 137 não é um termo da sucessão o índice n mais o índice n, porque não existe um número natural n que multiplicado por 3 seja igual a 137. Ou ainda, 137 não é múltiplo de 3. 137 não é múltiplo de 3. Não existe nenhum número natural que multiplicado por 3 seja igual a 137. Ou ainda, 3 não é divisor de 137. Porque se fosse divisor, nós vamos obter n igual a 137 sobre 3 e iríamos obter aqui um número natural. E já vimos que este não é um número natural. É um número que não é inteiro, 45,666.